Fala, futuro condutor de excelência! Se você está se preparando para a prova do Detran, esse vídeo é para você. Eu sou Carolina Lira, sua instrutora de trânsito e te convido a resolver 10 questões junto comigo. Vamos nessa? Mas primeiro, se inscreve no canal, comenta, compartilha e também deixa nos comentários quantas questões você conseguiu acertar. Combinado? Então bora lá. Aqui nós temos a questão de número 1. É uma questão de placa e a recomendação nas questões de placa é sempre a mesma. Analise, interprete primeiro a placa, depois você vai para as alternativas, para que você não seja induzido ao erro pelas alternativas. Começando pela cor e pelo formato. Essa placa é amarela, tem o formato de um losango ou um quadrado inclinado. Nesse caso, é uma placa de advertência. Ela adverte o condutor sobre um obstáculo que está à frente. Mas que obstáculo é esse? Vamos lá. Essa pontinha aqui, é a ponta de um canteiro central. Mas o que é um canteiro central? É aquele obstáculo físico que divide as pistas de rolamento. Aquele obstáculo físico onde normalmente tem árvores, onde normalmente são construídas ciclovias, por exemplo. E aqui você tenta visualizar essa via duplicada, com 2 faixas de rolamento de cada lado. As setas indicam o sentido de circulação dessa via. A seta da direita aponta para quem vai, a seta da esquerda aponta para quem vem. Ou seja, sentidos opostos. A direita é para quem vai, a esquerda é contramão. Eu tenho que analisar essa placa sempre de baixo para cima. Por quê? Porque eu estou indo em direção a esse obstáculo. Então, eu vou iniciar a circulação do meu veículo por uma via que é duplicada e dividida com um canteiro central. E tem sentidos opostos. É tanto que essa placa se chama início de pista dupla. Agora, nós vamos para as alternativas. Alternativa A, o sentido de circulação da pista muda de duplo para único. Não, continua sendo um sentido duplo. As setas demonstram isso. B, um canteiro central passa a dividir os fluxos de tráfegos opostos. Perfeito. Essa é a alternativa. Essa é a intenção da sinalização. Existe uma linha seccionada à frente? Claro que não. Divisão de pista à direita ou à esquerda? Não. Na verdade, tem uma placa muito parecida com essa que se chama pista dividida. Qual a diferença entre elas? A ponta do canteiro central está na mesma posição, a diferença é que as setas estão na mesma direção. Com as setas na mesma direção, aí sim é uma pista dividida. Simplesmente uma pista dividida com um canteiro central, por exemplo. Ok? Vamos para a questão 2. Um bom treinamento em primeiros socorros não permite. Vamos lá. Esse tipo de alternativa confunde muito os alunos. Então, a minha recomendação é: leia sempre o objetivo do enunciado junto da alternativa, para você não esquecer aquilo que você está procurando. Olha só. O bom treinamento em primeiros socorros não permite, alternativa A, saber como agir em um provável acidente? Permite. Não permite fazer uma avaliação primária da vítima? Permite. Não permite a forma correta de atuar em áreas com material contaminado? Permite também. Não permite substituir completamente a necessidade de um atendimento de um profissional de saúde? Realmente, nesse caso, não permite. É necessário o atendimento de um profissional de saúde, tá? É indispensável, ok? Questão 3. São principais componentes do sistema de transmissão. Aqui é uma questão de mecânica. Lembre que sistema é um conjunto de peças que trabalham em sincronia. Nesse caso, o sistema de transmissão, por quê? A palavra transmissão vem do verbo transmitir. Nesse caso, transmitir a força que é gerada no motor, através da queima de combustível, para o eixo de tração, as rodas do nosso veículo. Então, quais são os componentes que nos permitem transmitir a força gerada no motor para o eixo de tração? Para as rodas do veículo? Vamos lá. O motor é responsável por gerar a força, tá? B, a embreagem e o câmbio? Perfeito.
Eu só consigo autorizar a transmissão da força a partir do momento que eu engreno a marcha. Para engrenar a marcha, eu preciso do câmbio. Só que essa caixa de marcha ela é repleta de engrenagens. Se eu não suavizar esse movimento, essas engrenagens entram em atrito. Daí a importância da embreagem. Acionando a embreagem, você estabelece o corte da transmissão e consegue movimentar o câmbio e engrenar a primeira marcha. Nesse caso, você tem que soltar a embreagem bem devagar, porque aí você vai autorizando a transmissão da força para o eixo de tração e o seu veículo que estava imóvel, ele começa a se movimentar gradativamente, tá? Alternativa C, radiador. Radiador faz parte do sistema de arrefecimento, é o trocador de calor do veículo, né? Carburador começa com C de combustível. Combustível é o alimento do nosso veículo. Então, carburador faz parte do sistema de alimentação. Tacógrafo é aquele registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo exigido nos veículos de grande porte. E manômetro é o indicador do painel, que marca a pressão do óleo do motor. Tudo bem? Então, não fazem parte nenhum destes do sistema de transmissão, somente a alternativa B. Questão 4. Em casos de acidentes com ferimentos leves, não aparentando gravidade imediata, não se deve. Olha só, mais uma questão nesse estilo, né? E aí lembra, tenho que ler o objetivo do enunciado junto da alternativa. Vamos lá. Não se deve proteger o ferimento utilizando pano limpo ou gaze? Deve-se. Não se deve tranquilizar a vítima e levá-la para o hospital para exames de rotina? Devemos sim. Não se deve proteger o ferimento com panos usados? Aí realmente não se deve. Por quê? Porque isso pode gerar contaminações e possíveis infecções, tá? Então, compressão no local do sangramento sempre com gás ou pano limpo, nada de panos usados, tudo bem? A alternativa D diz todas as alternativas estão corretas e não estão, porque a gente viu que a de letra A e letra B não estão, ok? Questão 5. O condutor que se recusar a entregar à autoridade de trânsito e aos seus agentes, mediante recibo, o documento do veículo ou até mesmo o documento de habilitação, será punido com, olha só, nós estamos procurando aqui o quê? Uma penalidade, uma punição. Lembrando que essa infração ela está prevista no artigo 238 do Código de Trânsito Brasileiro. E aí você me pergunta, mas qual seria o objetivo do agente de trânsito em recolher o documento do meu veículo, por exemplo? Bom, isso acontece nos casos em que o seu veículo tem um problema que pode ser resolvido posteriormente àquela abordagem. Ele recolhe o documento do veículo, te entrega um recibo para comprovar que ele recolheu. A depender da infração, ele te dá um prazo de 15 a 30 dias para resolver esse problema. Quando você resolve o problema, leva o veículo ao departamento de trânsito, faz uma vistoria, aí recolhe o documento de volta. Essa é a ideia, tá? Mas se você se recusa a entregar este documento mediante recibo, você comete uma infração e vai ser punido. Agora vamos lá. A. Advertência verbal? Não. Advertência verbal não existe no trânsito. É no máximo na casa da gente, viu? Multa, apenas. Lembra que apenas é uma palavra excludente. Cuidado com essas alternativas. C. Multa e cassação? Aí não tem como, né? Cassação. Cassar o documento de habilitação porque você se recusou a entregá-lo? Não. Não é algo, como é que eu posso dizer? Não é algo razoável, não é verdade? Por fim, sobrou para a gente a penalidade de multa e apreensão do veículo. Aqui tem um detalhe muito importante, que é o seguinte. No artigo 238, prevê-se a penalidade de apreensão, mas a gente sabe que essa penalidade ela foi revogada em 2016. Então, quando a gente lê apreensão dentro do Código de Trânsito Brasileiro, a gente interpreta como remoção do veículo. Porque, afinal, a apreensão nos dias atuais, ela só é aplicada em casos excepcionais. Tudo bem? Agora vamos para a questão de número 6.
Só poderá o condutor transitar pela contramão de direção. E eu posso? Pera lá, eu achei que era infração. Transitar pela contramão em via de sentido único é infração gravíssima. Transitar pela contramão em via de sentido oposto é infração grave. Realmente. E como é que essa questão está dizendo que eu posso transitar pela contramão? Pode. Tem uma única e exclusiva situação que você pode. Quando? Para ultrapassar outros veículos. Lembre-se que a ultrapassagem ela consiste em mudar de faixa, passar o veículo e voltar para sua faixa de origem. Então você circulou pela contramão, mas unicamente com o objetivo de ultrapassar. É claro, onde é permitido e seguro. Eu posso te dar o exemplo também de transitar pela calçada. Nós podemos transitar com o nosso veículo pela calçada? Claro que não. A calçada é do pedestre. A prioridade de circulação é do pedestre. Transitar pela calçada gera infração. Mas tem uma situação que nós somos obrigados. Qual? Para entrar e sair da garagem. É necessário, mas exclusivamente para este fim. Mas vamos para as alternativas, né? Se sinalizar sua intenção antes da manobra? Não. B. Somente é palavra excludente. Se você não houver, né? Somente se não houver placa de sinalização no local. Também não. Nós só podemos transitar pela contramão para ultrapassar outro veículo em movimento. E unicamente para este fim. Tá? Pelo acostamento nas estradas? Não, nem faz sentido, né? Vamos para a questão 7. Um condutor de um veículo oficial. Lembrando que o veículo oficial é aquele que é comprado com dinheiro público, é aquele veículo que pertence ao estado, que pertence ao município, portanto, ele recebe aquela placa no padrão Mercosul, com as bordas e os caracteres azuis. No modelo antigo, essa placa era branca, com fundo branco e caracteres pretos. Aí vamos lá. Esse veículo está transportando uma autoridade. Deve-se saber que esse tipo de veículo, tem prioridade no trânsito? Não. A não ser que ele estivesse precedido de batedores, aí teria. Porque os veículos precedidos de batedores têm prioridades nos cruzamentos, especificamente, ainda tem esse detalhe, tá? Os veículos que gozam de prioridade no trânsito são os de incêndio e salvamento, de fiscalização, ambulâncias e viaturas da polícia. Esses veículos, eles gozam de livre circulação, livre parada e estacionamento e também prioridade de passagem nos cruzamentos, tá? E no caso dos veículos prestadores de serviços de utilidade pública, eles só têm livre parada e estacionamento, que seria o exemplo do carro forte, né? O veículo ali da concessionária de energia ou de esgoto, tudo bem? B. Deve-se circular obedecendo às regras de trânsito. Perfeito. Não existe nenhuma prerrogativa específica para ele, não. Por ele ser oficial somente, não. C. Pode circular em qualquer faixa de trânsito? Claro que não. D. Pode ultrapassar o limite de velocidade regulamentado em situações de urgência, desde que acione as luzes de emergência, o pisca-alerta. Não, claro que não. De forma alguma. Ficamos com a alternativa B. Atenção em relação a isso, tá? Essas prerrogativas estão previstas lá no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Veículos de emergência em urgência, né? Questão 8. Em uma ultrapassagem, uma das principais variáveis básicas envolvidas é a... O que é variável básica, Carol? É aquilo que pode variar. É aquilo que está sujeito à variação. Então vamos lá. A ultrapassagem é uma das manobras mais perigosas que nós fazemos no trânsito. Por quê? Por conta do risco, né? Então vamos lá. A alta velocidade do veículo é uma variável básica? Não. A distância de frenagem? Também não. Porque aí você consegue calcular. A velocidade do veículo você também consegue controlar. A distância de conversão, aqui é aquela alternativa absurda, né?
Sobrou para a gente a alternativa D. Avaliação do risco a ser assumido durante a manobra. Exato. Isso aqui pode variar bastante. Por quê? Às vezes a sinalização ela permite a ultrapassagem, mas não é seguro, porque vem um veículo na contramão, por exemplo. Percebe? Então veja, variável básica é aquilo que pode variar. Às vezes não existe o risco, é tanto que você ultrapassa com segurança. Às vezes existe um risco muito significativo, por mais que seja permitido. Percebe? E sempre vai existir esse risco quando é proibido, é fato. Então isso é uma variável significativa. Lembre-se, não é porque a sinalização permite que eu vou ultrapassar. Eu tenho que analisar os riscos. É seguro? Por quê? Uma ultrapassagem incorreta, uma ultrapassagem proibida, gera, na grande maioria dos casos, a colisão frontal. E a colisão frontal é a mais violenta que nós temos no trânsito, né? A física explica isso. Um veículo a 50 km por hora que colide com outro também a 50 km por hora, essas velocidades se multiplicam, a força do impacto aumenta. Por isso que a colisão frontal ela é tão fatal. Tudo bem? Vamos para a questão de número 9. A válvula termostática serve para, válvula termostática. Lembre que termostática inicia aqui com termo. Termo que vem de termômetro. Muito bem. Então, tem relação com temperatura. Se tem relação com temperatura, com certeza está ligada ao sistema de arrefecimento. E é exatamente isso. A válvula termostática, ela funciona como um termômetro. Quando ela percebe que o líquido do sistema de arrefecimento alcançou uma temperatura próxima de 90 graus, ela se abre, permitindo com que esse líquido passe para o radiador, justamente o trocador de calor, justamente para que essa água possa ser resfriada, para que continue ali o ciclo e para que o veículo continue com aquele motor funcionando no máximo a 90 graus Celsius. Tudo bem? Agora vamos para as alternativas. A. Forçar a circulação da água no sistema de refrigeração? Não, quem força a circulação da água é a bomba d'água no sistema de arrefecimento. B. Regular a passagem do combustível? Não, combustível faz parte do sistema de alimentação, ok? Por quê? O combustível é o alimento do nosso veículo. C. Regular a passagem da água que circula pelo radiador. Perfeito, é exatamente isso. Verificar a pressão do óleo também não é, porque não tem relação com o sistema de lubrificação. Então, ficamos com a alternativa C. E para fechar, 10/10, vamos para a 10ª questão. Onde não existir sinalização indicadora, a velocidade de 30 km por hora é considerado a mínima numa via, olha só, atenção, a mínima, cuidado com isso. A gente aprende lá no artigo 60 do Código de Trânsito Brasileiro que as vias, elas são classificadas em 2 tipos. Existe a via rural e existe a via urbana. Não é assim? Na área rural, nós encontramos 2 tipos de vias. As rodovias, que são aquelas pavimentadas, e as estradas, aquelas que não têm pavimento. Já na área urbana, nós encontramos 4 tipos de vias. Nós encontramos a via de trânsito rápido, justamente para você andar mais rapidamente. É tanto que não é toda cidade que possui via de trânsito rápido. Ela não tem nenhum obstáculo, né, que reduza ali ou limite a velocidade do veículo, tá? Você não encontra nela, por exemplo, faixas de pedestres, redutor de velocidades. Você circula ali numa velocidade um pouco mais elevada do que as demais vias. A gente tem a arterial. Esse nome arterial remete à artéria,
artéria do nosso corpo que tem o maior fluxo de circulação sanguínea. Então, via arterial é aquela que tem o maior fluxo de circulação dos veículos. Nós temos também a via coletora, que tem exatamente essa função, coletar o fluxo de veículos e distribuir nos bairros e também distribuir entre as arteriais. E nós temos as vias locais, aquelas vias de acesso restrito, vias de acesso local. O artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a velocidade máxima para cada um desse tipo de via. Então, a gente aprende que, por exemplo, nas estradas, a velocidade máxima é 60 km por hora para qualquer tipo de veículo. Nas rodovias, depende. Se for uma rodovia de pista simples, 100 km por hora. Se for uma rodovia de pista dupla, aí você pode imprimir 110 km por hora. Essa regra vale para todos os veículos? Não. Os veículos pesados, tipo ônibus, micro-ônibus, caminhões, carreta, por serem veículos pesados, eles vão circular no máximo a 90 km por hora, tá? Essa é a exceção à regra no caso das rodovias, ok? Aí a gente vai para as vias urbanas e aprende que na via de trânsito rápido, a velocidade máxima é 80 km por hora. Nas arteriais, 60 km por hora. Você diminui 20, né? Nas coletoras, 40 km por hora. Diminui mais 20. E a local é a diferentona. Você só diminui 10. Nela você imprime 30 km por hora. E aí você pensa, bom, achei. 30 km por hora é uma via local. Cuidado. Por quê? Aqui nós estamos trabalhando a velocidade máxima. Lá no artigo 62, a gente aprende que a velocidade máxima é aquela que está estabelecida na sinalização ou a regra geral, que é o que a gente acabou de lembrar aqui. Agora, a mínima, ela não deve ser inferior à metade da máxima. E a questão está perguntando a velocidade mínima. Veja bem, se a mínima é a metade da máxima, 30 km mais 30, 60. Qual é a via que tem velocidade máxima de 60? A arterial. A velocidade mínima na arterial é a metade, ou seja, 30. Então, nesse caso, a alternativa A. Muito cuidado para não confundir esse tipo de questão, tá? Muito cuidado. O X da questão tá aqui, ó. Ele não tá pedindo a máxima, ele tá pedindo a mínima. Perfeito? Galera, eu espero que você tenha acertado todas as questões. Deixa no comentário se foi 10/10, 9/10, enfim. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!